Então vamos para mais um exemplo de aplicação da tabela de equilíbrio químico. Vamos lá? A uma dada temperatura, 2 mols de H2 e 1,5 mol de I2 foram colocados em um balão de 10 litros. Estabelecido o equilíbrio, H2 mais I2, formando 2HI, encontra-se no balão 1 mol de HI. Calcular a constante de equilíbrio Kc do sistema. Então, é mais uma daquelas questões onde nós temos as etapas de início, reação e equilíbrio para cada um desses componentes da nossa reação. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos H2, I2 e HI. E aí nós temos o início. Vou colocar o I aqui para representar a reação, e lá embaixo o equilíbrio químico. A questão fala que no início nós temos 2 mols de H2 e 1,5 mol do I2. O HI é um produto, portanto, ele vai sendo formado ao longo da reação e no início nós temos 0. Só que no equilíbrio ele fala pra gente que no balão a gente tinha 1 mol de HI. Então aqui no equilíbrio nós temos 1 mol do HI. Esse 1 mol de HI, como ele veio completamente da reação, porque lá no início a gente tinha 0. Então o que tem no equilíbrio foi formado, porque é produto, ao longo da reação. Então na reação nós formamos aqui 1 mol. E aí agora a gente precisa entender que essa formação ela obedece à estequiometria da nossa reação. Portanto, se foi formado 1 mol de HI e o HI tem uma proporção de 2 para 1 de I2 para 1 de H2, nós temos metade de cada um desses componentes. 2 para 1, metade. Então, se aqui é 1, nós temos 0,5 mol de I2 e 0,5 mol de H2. Beleza. Então, se eu tenho que reagiu, que foi consumido 0,5 mols de H2 para formar o meu produto, eu vou pegar e vou subtrair 2 menos 0,5, porque 0,5 foi consumido, e no equilíbrio eu vou ter o que sobrou. Eu vou ter 1,5 mol. Mesma coisa do outro lado. Se eu tenho 1,5, consumiu 0,5, eu vou ter 1 mol. Beleza? E agora, mais uma vez, nós encontramos essas composições do equilíbrio, só que pensando aqui em número de mols, a gente precisa da concentração para poder calcular a constante. Então, para poder encontrar a concentração, por exemplo, do H2, eu tenho que é o número de mols do H2, que é 1,5 mol, isso no equilíbrio, lógico, dividido pelo volume. E a questão me diz que o volume é de 10 litros desse balão. Então, dividido por 10 litros. Logo, a nossa concentração eu vou colocar como 1,5 vezes, a esse 10 aqui, ele está 10, né? Então ele está 10 elevado a mais 1, a 1, né? Então ele sobe mudando o sinal. Então fica 1,5 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Beleza. Para o I2, vamos colocar aqui, ó. Concentração do I2, 1 mol dividido por 10 litros. Esse 10 vai subir, vezes 1, então fica 10 a menos 1 mol barra litro. E aí o HI, a mesma ideia, né? Eu tenho 1 mol
dividido por 10 litros, eu tenho 10 a menos 1 mol por litro. E aí agora eu só preciso calcular a nossa constante de equilíbrio Kc. Esse Kc é produto sobre o nosso reagente, então eu tenho que a concentração do HI, onde eu tenho que levar em consideração os coeficientes estequiométricos, então elevado a 2, dividido pela concentração do I2, vezes a concentração do H2. Substituindo isso aqui na fórmula, eu tenho que o HI é 10 a menos 1 ao quadrado, dividido pelo I2, que é 10 a menos 1, vezes o H2, que é 1,5 vezes 10 a menos 1. Se eu cortar 10 a menos 1 com 10 a menos 1 com 10 a menos 1 ao quadrado, eu tenho 1 dividido por 1,5, que dá um valor de Kc para a gente de 6,6 vezes 10 a menos 1. Mais uma vez, o Kc, a constante de equilíbrio, é adimensional e por isso que fica somente o valor. Não tem dimensão, não tem unidade. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida em relação a essa questão, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários. E se vocês gostaram, que deixem o joinha. Até um próximo vídeo.